Shalom, queridos. Aqui é o pastor Eclésio e essa é a última aula do workshop Como ter o seu próprio seminário teológico. Ontem nós tivemos uma aula ao vivo e nessa aula ao vivo nós já iniciamos os detalhes de como você obter o seu próprio seminário teológico. Eu preferi gravar esse vídeo exclusivamente com mais detalhes e de uma forma um pouco mais bem explicada, sem interrupção, porque durante uma aula ao vivo, muitas vezes nós temos diversas interrupções, pessoas entrando, perguntando, e por vezes o raciocínio se perde. E é muito importante que você esteja atento para cada informação que será dada aqui nesse vídeo, porque essa é a sua chance de entender como você dá uma guinada no seu ministério, você alavancar o seu ministério, e não só nas questões de formação de liderança, de fortalecimento da sua igreja, se você é pastor auxiliar, se você é pastor principal, se você é um líder de algum ministério, se você é um professor e você já dá aula, já desenvolve, o que você vai ver aqui nesse vídeo, ele tem o poder de dar uma transformação, um up diferenciado para a sua vida ministerial e para a sua chamada, o chamado que Deus fez na tua vida. Em primeiro lugar, eu queria fazer alguns esclarecimentos sobre a nossa forma de ser, de fazer teologia. Nosso instituto é o Instituto de Teologia Saudável, e essa palavra saudável, ela foi entregue pelo Espírito Santo para a minha vida e para o meu ministério de uma forma muito significativa e especial. Por quê? Porque é uma pergunta que eu recebo muitas vezes nas redes sociais, entre os meus alunos, ou as pessoas que estão em dúvida se devem ou não aderir ao nosso seminário, aderir ao nosso curso, os nossos cursos que vocês já estão acostumados a ver eles por aí, é se, qual é a nossa linha doutrinária, né? Então, aparece pentecostais, reformados, batistas, uma série de pessoas que são ligadas a denominações e que, para mim, todas as denominações elas são extremamente importantes no reino de Deus e elas devem existir. Entretanto, a única coisa que o Espírito Santo me entregou como necessário para esse tempo em que eu tenho compartilhado esse, esse ministério, hoje já em 6 países, é justamente o fato de, de que a nossa teologia ela não está fundamentada exclusivamente em doutrina de A e doutrina de B, né? A nossa fundamentação é bíblica. Então, tudo que a gente ensinar, nós vamos extrair da Bíblia e vamos extrair as conclusões que vocês vão aprender basicamente sobre isso. Uma segunda coisa importante também que eu quero frisar aqui no nosso seminário é que existe um grande mito, ou melhor, nesse vídeo, nesse grande mito de que a teologia é algo que enfraquece a fé, é algo que faz com que as pessoas se desviem, é algo dessa forma. Amados, isso não é verdade, isso é um mito. Isso é algo absurdo que foi implantado no meio do reino de Deus, eu creio até que pelo próprio Satanás. Para quê? Para desviar o conhecimento do povo de Deus. Ou seja, a igreja não tem conhecimento, porque o próprio Cristo disse que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Na verdade, a teologia saudável, o Instituto de Teologia Saudável, a teologia que nós ensinamos na internet, que nós ensinamos no nosso seminário, na nossa igreja, é uma teologia que ela fortalece a fé, porque ela te torna capaz de saber explicar a origem da Bíblia, ela te torna capaz de fazer você entender os contextos bíblicos, ela te torna capaz de você responder perguntas como muitas vezes é feita, como foi escolhido um livro, de que forma ele entrou no cânon, como é que isso foi promovido, isso sem falar também em elementos importantes doutrinários que são biblicamente sustentados e que, às vezes, entre aspas, parecem conflitantes, e a teologia saudável ela tem a capacidade de resolver todos esses conflitos. Então, já passando esse entendimento para você, eu quero que você saiba que esse conteúdo que você vai ter acesso é um conteúdo extremamente poderoso para a geração de conhecimento dentro do seu ministério, para a geração
de fortalecimento fundamentado e embasado da sua fé, de geração de crescimento e de finalização do seu rebanho, não especificamente a sua igreja, mas principalmente entendendo o que é igreja, como ser igreja e a participação da pessoa na igreja. Então, queridos, é algo extremamente valioso o que vocês vão ter acesso ao adquirir, ao se tornar ah, um membro do Instituto de Teologia Saudável, um franqueado do Instituto de Teologia Saudável, ou se você simplesmente quiser usar o material para embasar o seu ministério. Então, a gente vai passar a explicação te deixando essa consciência, esse entendimento. Eu já tenho mais de 11 mil alunos em 6 países. Então, nós já estamos no Brasil, na Argentina, na Moçambique, em Angola, em Portugal e na Itália. Na verdade, são mais países, mas eu falo esses que são os mais significativos, onde temos mais pessoas. E, e eu estou muito feliz de poder estar agora arrebanhando, trazendo você para o nosso convívio. Então, vamos começar então a apresentação agora, nesse momento. Eu queria que você se desligasse de tudo e prestasse muita atenção no que você vai ver. O nome desse programa, o nome desse projeto, chama-se O Seminário para Chamar de Seu. Isso foi uma inspiração que o Senhor nos entregou, cujo propósito é justamente trazer essa capacidade, esse entendimento de você entender que é algo que vai estar no seu poder. Você vai ver mais sobre isso. Vamos lá, qual é a nossa proposta? Qual é a nossa proposta? A nossa proposta, amados, os recebíveis, ou seja, o que você vai receber, né, ao se tornar participante desse projeto, é o seguinte: você vai receber o curso básico, o curso médio e o curso avançado de teologia, mas você vai receber ele completo. Então, você vai receber todas as 12 aulas do básico, as 12 apostilas e o seu certificado, certo? Esse projeto, né, esse pacote, ele já é comercializado na internet por R$ 27. Você vai receber também o curso médio de teologia, com 20 aulas, 20 apostilas e também o seu certificado, certo? Que esse daí ele custa R$ 47. E você vai receber também o avançado, nível de bacharel, onde também nele você vai receber todas as 27 aulas, as 27 apostilas, o certificado e, e o seu certificado e o valor de R$ 97. Bom, se você fosse fazer esse investimento hoje, você teria um investimento de R$ 171, certo? Porém, quando você entra nesse pacote, quando você participa do seminário para chamar de seu, né, que é o objeto de divulgação desse projeto nosso, você também vai receber, queridos, os outros certificados e você vai receber essa chancela, né? Por quê? Quando aquele seminário chegar em sua mão, todo aquele material será seu. Por que seu? Porque você vai poder revender, você vai poder usar, reutilizar, colocar a sua logomarca. Porém, se você estiver associado conosco, a nossa associação da ABED, a nossa chancela de autorização da Associação Brasileira de Educação à Distância, ela vai se estender a você. Por quê? Porque as apostilas, apesar do certificado ser seu, da capa do material poder ser sua, mas a metodologia de ensino é nossa. Né? Então, você sabe muito bem como funciona isso. Né? Existem organizações estudantis que elas trabalham, elas emitem seus próprios certificados, têm suas próprias capas de livro, porém, os famosos módulos, né, que talvez se você tiver filho, você tenha que comprar, porque uma metodologia pertence a um terceiro. E é isso exatamente o que está chegando em suas mãos. Então, você ter essa chancela te dá uma autoridade em todos os países de língua portuguesa do mundo. Então, onde houver um país de língua portuguesa, Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Angola, Macau, né? O próprio Brasil, evidentemente, certo? Você, com essa chancela, você vai ter uma autoridade, você vai ter um respeito. E é claro, para você obter uma chancela como essa, isso tem um custo.
Isso tem um custo, não só um custo de avaliação, assim como você também ter uma liberação, uma autorização do MEC, tem um custo, as taxas que você tem que pagar e a manutenção dessa associação. E quanto é que isso custa? Isso custa R$ 650 por ano. Ou seja, o seu investimento, então, para ter o seu seminário e você poder participar desse processo como um todo, seria 650 mais 171 que a gente já viu ali. Porém, isso é exclusivamente para você. Você não poderia revender esse seminário. Você não poderia matricular outras pessoas. Você não poderia ter uma turma aonde você pudesse chamar de sua. Por quê? Porque eu tenho um direito autoral dessas apostilas. Todas essas apostilas, elas pertencem à nossa empresa, a E Digital, certo? E foram registradas na Câmara Brasileira do Livro, certo? Em meu nome como autor e nas apostilas. Então, se você utilizar isso sem a minha autorização, é cabível de um processo e tudo mais. Então, entraria como plágio e assim por diante. Entretanto, queridos, nesse projeto que a gente está fazendo, certo? O que é que eu vou fazer com você? Primeiro, você precisa saber qual é o valor de um registro desse. Então, um registro desse vale pelo menos R$ 100.000. Vou te explicar por que vale R$ 100.000. Você vai ver ainda nessa apresentação o poder de faturamento, o poder de geração de receita que esse trabalho dá. E nós vamos falar isso daqui a pouco, certo? Porque antes eu quero te falar que, ao se tornar membro, né, do um seminário para chamar de seu, você ter acesso, aderir ao nosso processo, ao nosso sistema, certo? Você vai receber um certificado de direito privado desses produtos. Ou seja, você vai poder ter o direito de aplicar, exibir e revender os cursos de teologia saudável níveis básico, médio e avançado. O que você não é autorizado é modificar e alterar o conteúdo dos cursos sob as penas da lei, mas você pode dar ele integralmente do jeito que está ali. Modificar que eu falo é fazer aqueles resumos e depois fazer o pequeno plágio modificado para poder, vamos dizer assim, enganar. Mas aqui a gente usa isso somente para a proteção, porque nós sabemos que estou lidando com o povo de Deus, e com o povo de Deus nós não temos nenhum tipo de dificuldade com isso. Então, aqui está o seu certificado. Você vai receber esse certificado que você vai poder aplicar. Certo? Quanto vale um certificado como esse? Amados, nós tivemos um faturamento nos últimos 2 anos de mais de R$ 1 milhão. Certo? Você que está aí talvez na África, outra vez na Europa, ouvindo esse vídeo, isso significa algo em torno de 200 a 250 mil euros. Né? Então, isso é um faturamento de 1 milhão em 2 anos. Ou seja, é um potencial que você pode desenvolver de ganho. Né? E esse faturamento nós obtivemos, por quê? Por conta do valor que nós oferecemos o nosso curso, que você sabe que são valores muito baixos. Valores muito baixos. Normalmente, um curso básico de teologia ele não sai por menos de R$ 197. O nosso, você já sabe quanto é. Né? Você deve ser meu aluno. Se você está ouvindo, é porque você é meu aluno. O médio e o avançado ele chega a custar R$ 700 a R$ 800 o curso online. E o nosso, você sabe quanto é. Eu não vou estar aqui falando, mas você sabe quanto é. Então, esse faturamento foi obtido em 2 anos com esses valores muito baixos, 27, 47, R$ 97, ou seja, valores muito baixos. Então, um certificado daquele, um documento como esse, ele te dá um poder potencial muito grande de faturamento, de receita, de geração de receita, que pode fortalecer o seu ministério, que pode ajudar na sua igreja, que pode te fazer investir em missões, que pode fazer com que a sua vida financeira também mude, porque isso tudo aconteceu comigo. E agora também está disponível para acontecer com você, certo? Então, se eu investisse, se hoje você, para ter tudo isso, investisse R$ 10.000, seria um valor razoável? Olha, eu acredito que 10 até R$ 20.000 para eu ter um investimento potencial onde eu invisto somente R$ 10.000 e no final do ano eu faturei R$ 500.000, é algo impressionante. Nenhum mercado, nenhum negócio você faz isso.
Mas se você abrir um mercadinho e investir R$ 10.000 e vender essas mercadorias todas, você vai ter feito R$ 11.000 no máximo. Né? Quem trabalha com o mercado sabe disso. E tem que estar girando esse dinheiro o tempo todo. Aqui não. Você vai ter o potencial de ganho de R$ 500.000. Então, é algo fantástico, algo maravilhoso, certo? Mas eu quero que você fique aí, não é R$ 10.000 o investimento, você vai ver que ainda há muito mais valor agregado nisso. Por quê? Porque incluso a esse pacote, nós colocamos alguns outros benefícios e materiais que são de autoria minha. Né? Então, eu coloquei alguns livros, alguns e-books, que esses e-books eles têm uma procura gigantesca no mercado. Então, o e-book sobre profetas maiores, por exemplo, que eu revendo ele na internet a R$ 9,90, você pode revender por quanto você quiser. Ele vai ter direito, o direito de revenda, o lucro é 100% seu. Né? Você vai ter também o guia completo de profetas menores, certo? Dentro desse pacote, você vai ter essa trilogia sobre tipologia bíblica, onde essa trilogia fala de tipologia bíblica, tipologia do tabernáculo e a tipologia bíblica para pregadores. Você vai ter um manual do ministro também, que esse é um material inestimável, maravilhoso. Hoje eu comercializo ele a R$ 19,90. Ele ensina pastores a celebrarem cerimônias. Às vezes nós vemos um monte de coisa na internet, amados, de pessoas criticando, mas só quem sabe a dificuldade que o pastor tem no momento de uma ministração. Talvez você seja um pastor novo, talvez você seja já um pastor experiente, mas eu passei por isso, de ter e manter, ser convidado para fazer meu primeiro casamento e eu não saber por onde ia, não saber o que fazer, o que falar, a mesma coisa, funerais, formaturas, batismos, ou seja, você tem tudo isso condensado, onde você tem algo de inestimável valor para seu ministério. Você tem também esse material chamado Parábolas Reveladas, que para mim é um xodó, para mim, porque esse material eu preparei com muito esmero. Nele você vai encontrar todas as parábolas de Jesus, mas não simplesmente as parábolas, mas cada parábola eu separei 3 tipos de conteúdo para cada uma delas. O primeiro conteúdo é o estudo, o significado espiritual da parábola. O segundo estudo é o significado das alegorias da parábola. E o terceiro estudo é um esboço de pregação para a parábola. Então, todas as parábolas contêm isso. E esse material também está disponível, vai estar aí para você. Você pode revender também e obter resultados financeiros com isso, ou usar como você bem quiser. O e-book Entre Dois Mundos, esse e-book também é um achado maravilhoso, é um produto fantástico, porque ele ensina tudo o que a Bíblia fala sobre anjos e demônios. Né? Então, aqui não tem achismo, invencionismo, não. É o que a Bíblia fala sobre anjos e demônios. Tem um material também de inestimável valor. O livro Não Mais Adormecidos, livros não são e-books, viu, Matos? Todos são e-books. Não Mais Adormecidos é um ouro do avivamento, onde eu falo sobre diversos tipos de avivamento, e ele é excelente para você ajudar a avivar a igreja, para você colocar estudos bíblicos dominicais, ou simplesmente promover um avivamento interior seu e pessoal. Esse daqui também é um livro especial, Disciplinas Espirituais para uma Vida Plena. Esse foi o único livro meu que eu publiquei fisicamente. Ele é um livro que ele fala de como você desenvolver disciplinas espirituais para obter uma vida mais íntima com Deus, uma intimidade com Deus. É um livro maravilhoso. Ele é resultado de um momento de reflexão que eu estava vivendo, aonde eu buscava muito ao Senhor em oração, em meditação, em jejuns, em adoração, e isso resultou justamente nesse compêndio, né, de qualidade excelente que é esse material. Esse e-book também é um e-book maravilhoso que está chamado Fatos Estranhos da Bíblia. O Fatos Estranhos da Bíblia, ele é um material que ele revela coisas, curiosidades da Bíblia. Então você vai encontrar aí todos os nomes de Deus na Bíblia, como é citado os nomes de Deus na Bíblia. Você vai encontrar fatos que não normalmente
curiosos que a gente não consegue explicar, algumas coisas na Bíblia que são de fundamentação doutrinária um pouco mais difícil, também vai estar tudo aí. É, todos os meus kits de esboços também vão estar incluídos aí. Então, os temáticos e os 104. Então, aqui existe o de liderança, o de família, o de avivamento, de batalha espiritual e mais o genérico. Todos eles vão dar, são mais de 1.000 esboços que você vai receber, que são excelentes para você estudar, são excelentes para você, se tiver um dia onde estiver vazio, pregar, que serve também como inspiração para você criar novos esboços, ou seja, é um material também muito rico, que traz muito conteúdo para o seu dia a dia. Além de tudo isso, amados, ainda há também o Código do Apocalipse, que eu não incluí aqui, também está incluído 440 estudos para células e pequenos grupos, isso também estão incluídos nesse pacote. Bom, quando uma das críticas, eu vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento, né? Então, vou interromper aqui agora o compartilhamento. Então, uma das críticas que eu tenho ao ensino tradicional normal é que o ensino tradicional normal, normalmente ele forma profissionais que não sabem o que fazer com aquilo que são formados. Então, você vê hoje em dia muitos advogados dirigindo Uber, muitos arquitetos, engenheiros, professores que, no lugar de estar exercendo suas profissões, estão fazendo trabalhos que são completamente inócuos, né? Completamente fora das suas realidades. Isso por quê? Porque o ensino tradicional normal normalmente forma pessoas e, quando as coloca no mercado, não prepara elas para isso. Isso vale também para pastores, para teólogos, uma série de coisas. Quantos são os pastores que estão sentados em bancos de igreja quando poderiam estar no campo missionário ou preparando novos pastores, preparando novos líderes? Nós vimos tudo isso aí. Você sabe por quê? Hoje, eu acredito que, se Jesus Cristo estivesse vivendo nos dias de hoje, ele utilizaria a internet, porque a internet hoje é o meio mais poderoso de alcançar pessoas ao redor do mundo. E você consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Foi dessa forma que eu consegui levar o seminário hoje para 6 países. Eu não levo para mais, porque confesso, irmãos, que eu tenho algumas limitações, como idioma e como outras coisas que impedem que eu, por exemplo, possa conquistar toda a América Latina, né? Então, é muito difícil hoje você lidar sem saber o idioma, e isso é uma deficiência que eu tenho, confesso. Então, eu só trabalho, só entro em países de língua portuguesa e países onde há uma grande comunidade de pessoas com a língua portuguesa, como é, por exemplo, a Itália, e alguns que já estão no nosso planejamento estratégico para trabalhar. Mas tudo isso foi graças ao trabalho com marketing digital, né? Aprendi a fazer isso através da internet. Por isso, eu decidi incluir nesse pacote um presente para você. Um presente. Que presente é esse? É uma mentoria de marketing digital. Certo? Essa mentoria de marketing digital, eu vou ensinar você como você levar essa mensagem para o mundo todo, esse conhecimento para o mundo todo. E é essa mentoria e é esse conhecimento que vai te dar escala. O que é escala? Se eu conseguir alcançar 11.000 pessoas nos seminários, pessoal, eu falo 11.000 no seminário, mas na verdade são mais de 50.000 em todos os conteúdos, porque além do seminário, eu tenho também os livros, aqueles livros que eu te mostrei ali. Esses livros, eles são comercializados, já foram mais de 40.000 pessoas que já adquiriram esses livros, os nossos kits de dinâmicas, os nossos kits de treinamento, material para casais e assim por diante. Então, é um número muito maior do que simplesmente os 11.000, mas eu falo aqui os 11.000 porque se refere ao seminário. Então, aqui, ó, a mentoria de marketing digital vai ser ao vivo e comigo. Essa mentoria vai durar 4 semanas com uma aula bônus, certo? Essas 4 semanas vai ser uma aula por semana, que essa aula ela deve durar entre 1 hora e meia a 2 horas. Então, você deve estar preparado, porém, ela vai estar gravada, certo? Então, você vai poder, se você no horário não conseguir assistir ao vivo, você vai poder assistir a gravação e todo o material, PDFs, indicações,
ferramentas vão ser disponibilizadas, né? Então, vamos lá. Do que vai consistir a mentoria, né? Na primeira semana, eu vou ensinar a você como você criar a sua estrutura digital, né? Então, você vai aprender a criar, você vai aprender também o quê? A se cadastrar nas plataformas. Isso aqui é importante, porque se você está aqui comigo hoje, é porque você me conheceu através de uma das plataformas das quais eu faço parte, né? Eduz, o Dobos, o Hotmart, e para se cadastrar, existe um processo, e eu vou te ensinar isso. Vou te ensinar a precificar os seus produtos. Vou ensinar você a criar uma coisa que é chamada de funil de vendas, ou seja, como você atrair, nutrir e finalmente entregar um conteúdo de venda para uma pessoa que ela se encontre é, o resultado que ela está esperando, aquilo que ela está esperando, o que é order bump, upsell, downsell e LTV. Né? Então, isso tudo aqui vai ser ensinado na primeira semana. Na segunda semana, nós vamos falar sobre tráfego orgânico e tráfego pago. A diferença entre eles, como gerar tráfego orgânico, fontes de tráfego orgânico, métodos de atração orgânica e como você criar o seu canal no YouTube para gerar tráfego orgânico. Isso sem falar em outras coisas. Vai haver um over-delivery, ou seja, uma entrega superior a isso que eu estou falando aqui. Pode ter certeza disso. Isso aqui é o mínimo que você vai receber. A terceira coisa, a terceira semana, vocês vão aprender, eu vou ensinar tráfego pago no Facebook e Instagram, certo? Vou ensinar você como abrir uma conta, como estruturar essa conta todinha, né? Método de pagamento, como você colocar as suas informações lá dentro, criar fanpage, criar toda a estrutura necessária para poder fazer o anúncio no Facebook. Eu vou ensinar como fazer copy para anúncio, como fazer criativos para anúncio, e vou ensinar também o Canva, né, que é uma ferramenta muito poderosa que vai te ajudar muito na área gráfica, certo? Então, nós vamos ter uma aula de Canva sobre isso. Na semana 4, nós vamos aprofundar mais o tráfego pago, nós vamos falar sobre segmentação avançada, públicos, lookalike, e uma introdução ao chat GPT, que é a inteligência artificial. O chat GPT ele tem um poder muito grande de ajudar todo esse processo aqui. Então, a gente vai aplicar o chat GPT a esse processo aqui e vocês vão ver como vai acelerar e vai te ajudar muito a gerar mais resultados para a sua vida. A aula bônus que nós vamos dar é como você estruturar para criar estrutura, para você criar um seminário da sua igreja, um seminário local, para que você possa fazer ele presencialmente. Tá certo? Então, aqui nós temos essa estrutura. Essa vai ser a entrega, né? A entrega desse produto. Né? Então, nós vamos entregar exatamente isso aí, certo? E quando nós pensamos em tudo isso, nós tivemos ah, gostaria de saber como oferecer algo tão valioso, e de uma forma que fosse acessível, porque quando nós fizemos os cálculos aqui dos custos envolvidos, do próprio investimento, o equity, né? Ou seja, o retorno que isso pode te dar ao longo do tempo, quanto vale de fato um custo desse, certo? Um conteúdo desse, nós encontramos esse número aqui. Ou seja, o valor justo hoje, se eu fosse cobrar você para você ter esse pacote, era R$ 15.000, certo? 10.000 naquela primeira parte, mais 5.000 dessa mentoria. Eu posso dizer isso porque agora mesmo eu fiz uma mentoria avançada e foi R$ 6.500 que eu tive que investir, fora mais 5.000 que eu já tinha investido no mês de dezembro numa outra mentoria. Eu vou estar compartilhando todo esse conhecimento com vocês nessas mentorias que eu vou estar dando aqui, que eu fiz esse investimento, ou seja, até na aula ao vivo eu não cheguei nem a falar disso, mas aqui eu estou falando, foram R$ 11.500 no valor total só de mentorias em 2 meses. Então, se você somar isso aqui, já seria 21.000. Eu coloquei 10.000 aqui, até, ou 15.000, que é um valor razoável. Então, eu pensei em 10% desse valor. 10% desse valor seria o quê? Um valor de R$ 1.500. Né? Mas, assim, ainda assim, eu acho que assim, Deus não fala comigo dessa forma. Eu gosto de compartilhar coisas que sejam viáveis para todo mundo, que sejam possíveis para todo mundo. Então, hoje, se você quiser entrar hoje, essa semana, nessa turma, que é a primeira turma, nesse primeiro grupo
certo? Eu não sei se vai ser assim no futuro, nos próximos, mas agora, hoje, você pode sim fazer a sua inscrição por um valor menor do que esse. Na verdade, bem um terço desse valor. Você vai poder fazer em 12 parcelas de R$ 49,70 no cartão de crédito. Você vai poder fazer esse pagamento de 12 vezes de R$ 49,70 no cartão de crédito. E se você quiser fazer à vista, no Pix ou no boleto, R$ 497. Então, essa é a proposta que eu tenho para você. Você tem um negócio com potencial de faturamento de R$ 500 mil por ano, onde eu vou ensinar todo o passo a passo e ainda vou te dar o material necessário para que você tenha a disposição de ter o seu próprio seminário com um potencial desse faturamento maravilhoso, certo? Por apenas R$ 497. E se você não quiser fazer isso, você quiser simplesmente implantar na sua igreja, certo? Você sabe que esse material ele tem um valor muito grande, né? Ele tem um valor muito grande e ele vai trazer um benefício muito grande para seu ministério. Então, o que é R$ 497 para a formação de líderes, irmãos, pessoas para os seus diversos departamentos, fortalecimento da fé, fortalecimento bíblico e tudo mais. Então, você vai receber um material para empoderar o seu ministério e fazer com que ele alavanque muito mais. Aí embaixo deve ter aparecido um botão, e nesse botão, você, ao clicar, você vai conseguir fazer a sua inscrição. Certo? Então, não perca tempo. Garanta logo a sua vaga, por quê? Porque só são 15 vagas inicialmente. Eu só vou conseguir 15 pessoas, por quê? Porque eu vou dar essas aulas ao vivo e é muito complexo nós darmos essas aulas ao vivo. Até quando você pode fazer isso? Até sexta-feira da semana que vem, certo? Então vai estar abrindo oficialmente, foi aberto oficialmente ontem, durante esse final de semana, porém, se as 15 vagas fecharem, ou seja, se eu chegar até 15 pessoas, e isso pode acontecer, eu tenho uma lista com cerca de 14 mil pessoas que vão receber esse vídeo, certo? Eu tenho também, hoje, lá no grupo de WhatsApp, mais de 300 pessoas cadastradas nos 4 grupos, e ainda mais 2.000 pessoas na comunidade de teologia saudável também que vão receber o WhatsApp com isso aí. Então, é possível que essas 15 vagas sejam preenchidas rapidamente. Rapidamente. Então, você está ouvindo agora esse vídeo, garanta logo a sua vaga, garanta logo a sua inscrição, porque eu posso dizer para você, é uma nova história, um novo tempo para a sua vida ministerial. Tá bom? Então, que Deus abençoe e faça agora a sua inscrição.